Deus pelo teu evangelho. É assim que nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmão. Bom dia, na verdade, paz do Senhor a todos. Estava já no relógio biológico aqui, já de noite. Eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no início também do livro, no capítulo 4. Nós vamos ler só 2 versos. Gênesis, capítulo 4, nós vamos ler os versos 25 e 26. O livro do Gênesis, capítulo 4, os versos 25 e 26. Amém? Podemos ler? Diz assim o texto santo: Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor faça os corações que estão aqui e que estão ouvindo pela internet entenderem a Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, especialmente de mim, Pai. Amém. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens intitulada O Início das Coisas, né? O início de todas as coisas. E hoje também nós queríamos dar continuidade nesse sentido de falar sobre o início da adoração pública ao Senhor. É bem verdade que nas nossas vidas, ou durante a vida, em vários momentos, a gente inicia uma série de coisas, né? Todo dia a gente está iniciando alguma coisa diferente, mas quando eu digo início, você decidiu iniciar uma construção, decidiu iniciar... A gente tem inícios na nossa vida, várias coisas que nós nos propomos a fazer, que o nosso coração se propõe a fazer, e a gente inicia de fato. Vou iniciar tal projeto. A gente tem vários inícios na vida. Algumas coisas, elas começam, alguns inícios, eles são de maneira bem planejada. A gente senta, planeja e vê como é que vai fazer, e acaba realmente, de fato, iniciando. Outros inícios, eles surgem mais por necessidade. Você nem planejou muito, mas aconteceu que você precisa começar aquilo, e aí você tem que iniciar, de um jeito ou de outro. Existe também aquelas situações em que nós, diante de um momento muito difícil, a gente precisa iniciar alguma coisa. Também não é por querer ou não é por planejamento, mas o momento ele se deu ali, aconteceu uma coisa difícil na sua vida e você tem que iniciar. Quem já perdeu algo ou alguém importante sabe que muitas, ou talvez todas, ou a maioria das nossas reconstruções, as reconstruções da nossa vida, elas nascem depois de uma dor muito grande. A gente começa a reconstruir e inicia alguma coisa depois dessa dor muito grande. Uma empresa, por exemplo, ela pode nascer depois de uma grande falência. Você tem uma grande falência, aí você diz, eu vou iniciar diferente aqui. E inicia outra coisa. Um casamento, ele pode ficar ainda mais forte e ele pode surgir depois de uma grande crise. E se iniciar novamente, e essa grande crise gerou, na verdade, um reinício. Uma igreja, ela pode crescer depois de uma grande perseguição, ou ter até o seu início depois de uma grande perseguição. E a primeira menção bíblica sobre a adoração coletiva, ela surge justamente num contexto de dor, de perda e de recomeço. É aí que surge. O texto nos diz, e ele nos fala, da morte de Abel. Esse texto que a gente leu, ele acontece depois da morte de Abel. A rebelião que Caim fez, e nós conhecemos o texto, Caim assassina o seu irmão por inveja, e depois disso nasce um novo filho, chamado Sete. Nos dias de Enos, filho de Sete, o texto diz que começou-se a invocar o nome do Senhor. É isso que o texto fala. E aqui nós encontramos o início de algo que atravessaria a história da humanidade. E até os dias de hoje
que é a adoração pública ao Deus verdadeiro. Ela tem início nesse momento de muita dor, de muita perda, de muita reflexão, principalmente por parte dos pais de Abel, que agora tinha morrido pelas mãos do seu próprio irmão. E era um momento muito difícil. A adoração, ela nasce num momento quebrado. A adoração pública a Deus. O homem já tinha contato com Deus no Éden, Deus vinha toda tarde conversar com o homem. Eu estou dizendo, depois que ele sai do jardim, e ele é expulso, né, na verdade, do jardim, e ele começa a invocar o nome do Senhor nesse momento quebrado, nesse momento de extrema dificuldade. Antes de chegar ao texto que a gente leu, e esses 2 versículos que a gente leu, a gente precisa voltar até para o início da história da humanidade. Deus cria os céus, cria a terra, e como coroa da sua criação, ele forma do pó da terra, ele forma o homem do pó da terra, das partículas, e pó aqui entenda como partículas da terra. Não é que nem no livro infantil que Deus criou um boneco de barro e foi lá, soprou e ele se transformou. Não, Deus criou um homem de carne e osso, agora, do pó da terra. Preciso de cálcio para fazer osso, então vou lá na terra, pego cálcio e crio. Ele criou um homem e faltava a esse homem alguma coisa. O quê? Vida. Deus sopra nas narinas desse ser que ele criou, ele cria esse homem e a sua própria imagem e a sua semelhança. Ele forma o homem e assim surge Adão, o primeiro homem. Pouco tempo depois, Deus declara o quê? Não é bom que ele esteja só. Percebe a solidão de Adão. E aí ele diz, eu vou gerar um problema aqui para ele. Uma brincadeira. Ele vai e diz, não é bom que o homem esteja só. Eu vou criar uma auxiliadora, vou criar uma mulher que esteja ao seu lado. Pouco tempo depois, ele faz o quê? Cria Eva, a primeira mulher. Ambos viviam perfeitamente em comunhão com Deus no jardim do Éden. Tudo bem, desfrutando de uma vida sem pecado, sem sofrimento, sem morte. Tudo ok, tudo certinho. A realidade muda quando o casal decide desobedecer uma ordem divina. E o que é que ele faz? Seduzidos pela serpente, eles comem do fruto que Deus havia proibido, e aí o pecado entra no mundo, o homem cai e traz a série de mazelas. A partir daquele momento, a humanidade passa a conviver com as consequências da queda. A serpente chega e diz, olha, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. E não era, de fato, uma mentira tão cabulosa, como eu dizia na sala da EBD. Eles conheciam o bem, era o Éden. E agora passaram a conhecer o mal. Conheciam os dois agora. E o que é que o homem passa a conhecer? Dor, sofrimento, separação de Deus e, finalmente, a morte espiritual e a morte física. Então, o homem agora conhecia, e mesmo em meio a esse juízo, Deus demonstra da sua graça ao prometer que um dia enviaria um Redentor, que pisaria na cabeça da serpente. E a história da salvação ela começa a ser escrita nesse momento. Adão e Eva eles têm filhos, o primeiro Caim, depois nasce Abel, e quando Abel buscava agradar a Deus e tinha sinceridade em seu coração, Caim permitiu que o pecado dominasse, na verdade, seu coração. E aí ele inveja o irmão dele, Abel, e, movido pela inveja, ele assassina o seu próprio irmão, tornando-se o primeiro homicida da história. E aí tem toda a rebelião de Caim contra o próprio Deus, e Deus chega a perguntar a Caim, onde é que está seu irmão? Ele diz, acaso sou eu vigia do meu irmão? Que resposta mal criada. Acaso sou eu vigia do meu irmão? Tem toda a rebelião de Caim contra Deus, ele se torna um homicida e se afasta de Deus. Aquela família que havia começado no paraíso, no melhor dos lugares até hoje da terra, agora experimentava uma dor profunda de perda, de luto e das consequências do pecado. Abel estava morto e Caim havia sido afastado da presença de sua família. Humanamente falando, parecia que a esperança havia sido interrompida e aquela família jaz no perdição. Não era simplesmente Adão e Eva, eles não tinham simplesmente perdido um filho. Claro, perderam Abel. Mas era a dor de ver um filho matando o outro, assassinando o próprio. Era muito pior do que perder um filho. Era um filho matando o outro, matando o seu próprio irmão, simplesmente por inveja. Mas em sua graça, Deus concedeu a Adão e Eva outro filho. Eles chamaram de Sete. O próprio nome Sete carrega a ideia de substituição, porque Eva declara, Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel.
que iria substituir Abel, e a descendência de Abel estava agora sob Sete, e é exatamente a partir dessa nova geração, nascida depois da queda, da tragédia e da dor, que nós encontramos uma das declarações mais importantes do livro de Gênesis. Então, se começou a invocar novamente o nome do Senhor. Nesse momento, diante desse cenário conturbado, Enos se volta e a geração de Sete começa novamente a invocar o nome do Senhor publicamente. Quando tudo parecia perdido, foi quando a adoração ao Deus e a invocação do seu nome começou a florescer. A lição aqui que é simples. Quando o homem destrói, enquanto o homem destrói, ele procura destruir na sua natureza caída, Deus reconstrói. Deus está pronto para reconstruir. Quando o pecado ele tenta apagar os planos de Deus, Deus continua escrevendo as histórias. Onde abundou o pecado, ou seja, já transbordou, superabundou a graça. É isso que a Bíblia diz. A adoração pública não nasceu no mundo perfeito. Não nasceu numa situação perfeita. Ela nasceu num mundo quebrado. E às vezes você e eu pensamos o seguinte: olha, eu vou começar a servir a Deus, eu vou começar a me dedicar mais nas coisas de Deus quando eu organizar tal coisa na minha vida, não é assim que a gente pensa? Quando eu organizar isso aqui, aí eu começo a ser mais ativo, ou a minha adoração vai fluir melhor porque eu vou ter mais tempo. Isso a gente coloca um monte de coisas na frente, certo? Não interessa a idade que você tem, mas às vezes você diz assim: não, quando eu terminar os estudos, eu vou fazer tal coisa. Não, quando eu me casar, eu vou fazer tal coisa. Quando eu terminar o mestrado, aí depois do mestrado vem o doutorado, depois do doutorado vem o PhD, não acaba nunca, certo? Essa situação ela não acaba nunca, porque a gente sempre está pensando: quando eu fizer tal coisa, quando meus filhos estiverem maior, aí vai ser melhor de eu ir para a igreja, adorar o Senhor, porque aí ele já está maiorzinho, já dorme tal horário, já não tem mais, tem rotina, mas não é mais, é diferente, né? E a gente sempre pensa essas coisas. A gente sempre coloca algo condicionando. Quando eu tiver tal coisa, minha vida vai estar organizada, eu vou começar a servir melhor a Deus. Quando minha vida estiver organizada. Mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. O homem começou a invocar o Senhor em meio às dificuldades que ele estava tendo. As dificuldades que a família dele vivia. É óbvio, a geração já não era mais nem a de Sete, era do filho dele. Mas estava tudo bagunçado. O mundo estava bagunçado. O homem não estava mais no Éden. Ele não gozava mais daquela liberdade e daquele céu que era o Éden, céu na terra. A adoração, ela não é um resultado da perfeição. Está tudo perfeito, então a gente começa a adorar. A adoração é um reconhecimento da necessidade que nós temos de Deus. A gente precisa de Deus. Talvez seja por isso que a gente se volta muito mais para Deus nos momentos de dificuldade. Porque a gente vê que não consegue. A gente percebe a nossa pequenez, a gente percebe o que nós somos e o que nós não somos, e aí sim a gente olha para Deus e diz: Senhor, me acuda, que eu não tenho mais o que fazer. A adoração começa nessa necessidade, ela começa no reconhecimento dessa necessidade. Eu preciso de Deus, então eu o adoro. A adoração começa com o reconhecimento de quem Deus de fato é e o que Ele de fato pode fazer. O texto diz: começou-se a invocar o nome do Senhor. Invocar significa chamar, clamar, pedir a Deus, reconhecer, buscar, depender dEle. A humanidade estava apresentando uma verdade fundamental: nós não somos autossuficientes, nós precisamos de Deus. Vivemos em uma geração que nós acreditamos, essa nossa geração acredita que a gente pode resolver tudo, e pode resolver todos os nossos problemas, seja com as nossas tecnologias, seja com o nosso dinheiro, seja com a nossa inteligência. Esses somos nós. Homens e mulheres que podemos resolver tudo. Essa é a nossa geração. Mas nós continuamos sem conseguir resolver os problemas mais profundos que atacam dentro de nós.
na nossa alma. Quando a dor ela permeia dentro do ser humano, é que ele pode ver que ele não pode fazer nada. Quando o medo lhe ataca e dentro da sua própria casa você tem uma sensação de pânico tão grande que você não consegue nem sair dali de onde você está sentado e suas mãos friam e sua boca fica seca e a ansiedade começa a lhe consumir, é que você percebe que nem dentro da sua própria casa você consegue ter paz. Então você está em guerra permanentemente, mesmo sem estar num campo de batalha. É aí que o ser humano percebe que a paz não depende e não é a ausência de guerra. Paz é a ausência de medo. Quando você está sem medo, você está em paz. Independente do local, pode estar no meio da guerra, mas você não tem medo, você está em paz. E aí é que ele entende que essa paz só pode ser proporcionada por algo que está acima das coisas. Porque o medo está vindo de dentro dele e não do exterior. Toda verdadeira adoração, ela começa quando nós entendemos que Deus é Deus e nós não somos nada. Você passa a adorar a Deus por isso. Quando você entende essa questão, o maior obstáculo para a nossa adoração nunca foi a falta de um ambiente adequado ou a falta da música adequada para isso. Não foi, nem nunca vai ser. Nunca foi a falta de um templo, de um local para se adorar. Nunca foi a falta de conhecimento, porque o ser humano ele sempre teve muito conhecimento, ele é um ser humano, um ser dotado de conhecimento desde sempre. O maior obstáculo sempre foi o orgulho humano. Esse sempre foi o maior obstáculo para a adoração. Quando o homem, na sua empáfia, acha que pode fazer alguma coisa, então ele não tem a quem adorar. Ele não tem necessidade de adoração, porque ele é o maioral. Essa é a questão. Não é falta de tempo, não é falta de espaço, não é falta da música apropriada. É falta de saber quem ele é, falta de saber do que ele precisa. E aí, quando esse ser autossuficiente ele é quebrado, e tudo que está em volta dele está perfeito, mas dentro dele tudo está em ruínas, aí ele diz, falta algo em mim. Meu interior busca algo, a minha alma busca algo. C.S. Lewis dizia que se você não se contenta com nada desse mundo, é porque certamente você não foi criado para viver nele. Você foi criado para viver no outro local. Se nada lhe agrada, se nada lhe satisfaz. Quando nós reconhecemos nossa dependência do Senhor, a adoração, ela nasce e ela começa a florescer. Ela começa a se estabelecer. É como uma plantinha que vai nascendo e está sempre em busca do sol. Vocês já prestaram atenção? As plantas sempre estão em busca do sol, sempre estão em busca de algo que elas precisam, algo que é maior para ela. Tem coqueiro que cai, aí ele começa a dar uma curva aqui, começa a nascer de novo, crescer de novo em direção ao sol, como girassóis que ficam virando e procurando o sol. A adoração, ela é muito mais do que cantar e se emocionar. É muito além disso. Quando nós ouvimos a palavra adoração, normalmente nós pensamos, muitas vezes, ou normalmente nós pensamos em música, em louvor. Principalmente em músicas com um ritmo mais lento, que muitas vezes leva até o nome do ritmo de adoração. Eu posso dizer que sou um estudioso de música desde os 15 anos de idade, eu não conheço esse ritmo, não. Dentro da cartela de ritmos que eu conheço, não tem um lá chamado adoração. Mas a gente, muitas vezes, diz isso. Naquele tempo não existia música como nós temos hoje, nem tão poucos hinos que nós conhecemos atualmente, isso é óbvio. Não existiam instrumentos modernos, quase que não existiam instrumentos naquela época. Não existiam grupos de louvor, ou nem muito menos um ambiente que fosse tão propício como hoje, esse que nós temos aqui, por exemplo, do templo. Mesmo assim, a Bíblia diz que a adoração começou. A adoração começou. Porque a adoração, ela é muito mais do que cantar e do que se emocionar. A adoração é uma vida que direciona para Deus. Isso é adoração.
É reconhecer a autoridade de Deus e confiar na sua vontade e, muito além disso, obedecer os seus mandamentos. Isso é adoração. Muitos cantam sobre Deus no domingo e vêm à igreja e se emocionam e levantam as mãos. Ou tem gente que não levanta as mãos, é mais paradão como eu, mais estátua zona ali. Mas o que eu estou dizendo é que a gente tem esse itinerário de vir à igreja, tem gente que está ali e participa do louvor e se emociona, mas no resto da semana, ou nos outros ambientes da vida que não é a igreja, eles ignoram Deus completamente. E o levantar de mãos aqui, e o cantar aqui, isso foi adoração? E aí quando você sai daquela porta, aqui, não estou dizendo aqui porque eu estou falando aqui, mas isso acontece em vários lugares. Mas quando você sai daquela porta, onde é que fica a adoração? É lá que ela tem que estar presente. Ou você está procurando um ambiente propício, ou você só adora a Deus aqui. Nós precisamos refletir sobre isso. A verdadeira adoração não acontece apenas durante alguns minutos do culto. Ela acontece quando nós escolhemos fazer o que é certo, quando nós tratamos o nosso próximo com amor, porque foi isso que Cristo ordenou, quando nós mantemos a nossa integridade diante de adversidades, ou quando nós permanecemos fiéis quando ninguém está olhando. Quando ninguém está olhando você pode fazer o que você quiser, mesmo assim você permanece fiel. É ali que a adoração surge. Quando você decide fazer o que é certo. A música, ela pode sim expressar a adoração. E eu sou um profundo defensor disso. Eu acho até que algumas tonalidades, por exemplo, elas não sou daquela linha que acha que o acorde trítono é um acorde diabólico, como os monges antigos achavam. Não sou isso, não. Mas eu acho que alguns acordes dissonantes eles não devem ser tocados porque não expressam ali uma harmonia que possa ser usada em hino. Então, eu sou dessa linhagem. Mas a música ela pode sim expressar a adoração, mas é a obediência a Deus que prova a sua adoração. É isso que diz. A música, a gente até às vezes diz assim, no louvor aqui, né? O pessoal lá no grupo comentando, aí diz, vamos botar tal e tal e tal música, vamos botar uma música mais animada, tal, para o pessoal bater palma, e depois a gente botar uma de adoração. Oxe, é o ritmo? O ritmo animado e o ritmo de adoração. Não é. Toda música tem que adorar a Deus, seja ela do ritmo que for. Aí o ritmo, assim, você tem bossa, você tem um ritmo chamado funk, que não é esse que a gente conhece, mas você tem um ritmo soul, você tem vários outros ritmos. Tem forró, tem vários ritmos de música. Mas todas elas devem expressar a adoração. E muito embora isso seja legal, seja bacana, e a gente entenda isso, e o pessoal do louvor que faz isso muito bem, mas o que expressa a adoração não é esse momento que a gente está cantando aqui, levantando a mão e se emocionando. Não. A adoração ela é feita lá, no mundo, lá fora. Quando você busca a Deus e quando você, em meio às adversidades, tem o seu coração inclinado a Deus e adora o Senhor e invoca o nome dEle. Quando as dificuldades vêm, lá fora, quando ninguém está olhando, aí sua adoração ela é testada, ela é aprovada ou desaprovada. Adoradores, pessoas que adoram a Deus, elas geram outros ou novos adoradores. Se você de fato adora a Deus, você gera também alguém que adora a Deus. O texto, ele faz questão de mencionar uma sequência de gerações que se sucederam. Nós temos Adão, e nós conhecemos a história de Adão. Nós temos o filho de Adão, chamado Sete, que embora a Bíblia fale pouco sobre ele, né, a gente vê a história dele. Sete nasce depois que Abel morre, é assassinado, e esse filho, ele dá continuidade a essa geração. Por quê? Porque Caim tinha saído em rebelião, rebelou-se contra a sua família,
e além de pecar, ele se rebela e vai embora. E Sete nasce para Adão e Eva, e ele continua essa geração do Senhor, essa geração de Adão, e depois de Sete nós temos Enos. Nós temos Enos, que é descendente de Sete, filho de Sete. Ou seja, perceba que as gerações elas vão se continuando, elas vão tendo uma continuidade. Quando ela é quebrada, você tem Adão, você tem Caim, você tem Abel. Quando ela é quebrada aí, há uma ruptura, Deus manda Sete, e Eva diz, ele vai substituir Abel, e a geração de Sete produz Enos, e consequentemente. E então a adoração, nesse momento com Enos, ela começa a ser praticada publicamente. Isso nos ensina algo importante. A fé sempre esteve ligada à transmissão das gerações. O homem não morava mais no Éden quando Sete nasceu. E quando Enos nasceu, principalmente, que era o filho dele. Mas o homem não morava mais no Éden. Deus toda tarde vinha conversar com Adão, mas isso não acontecia mais. A adoração pública acontece e ela nasce aqui porque Adão repassa o que ele aprendeu lá no Éden para Sete, para Abel, para Caim, para Abel, para Sete também. E Sete faz questão também de repassar para o filho dele, para Enos. E é com Enos que ela nasce. Num momento conturbado, como a gente viu. Então, essa adoração a Deus depende intrinsecamente do repassar às próximas gerações. Ou então ela vai ser quebrada. Então ela não vai mais existir, ela vai deixar de existir. A fé sempre esteve ligada a essa transmissão entre as gerações. Alguém ensinou a Sete sobre Deus. Ou o pai ou a mãe, alguém ensinou a ele. Então ele não saberia. Ele não fez parte daquele processo todo lá. Ele sequer viu um irmão assassinar o outro. Ele não era nem nascido nessa época. Alguém falou sobre o Criador para Enos. Alguém falou sobre tudo isso a ele. Porque ele é que não estava lá. Mas ele sabia. Alguém preservou essa verdade. Alguém repassou essa verdade. Hoje acontece da mesma forma. Nossos filhos aprendem observando nossos hábitos. Eles aprendem exatamente observando aquilo que nós fazemos. E muito mais aquilo que nós fazemos do que o que nós dizemos. Eu costumo dizer que os nossos filhos, no sentido de caráter, claro, você diz, para encher um copo desse d'água, você aperta aqui na torneirinha, isso aí ela aprende você explicando. Mas em termos de caráter, os nossos filhos aprendem quase que 100% com o que nós fazemos. O que a gente diz, eu acho que é praticamente... Eu não diria que é irrelevante, não, porque é uma palavra muito forte. Mas eu acho que ele não escuta muito, não. O que você diz, no sentido de caráter, eu acho que ele não escuta muito. Agora, o que você faz, aí ele reproduz. Irmão, às vezes eu fico olhando Pamela aqui, e Pamela fica cantando, e aí ela participa bem ativamente do louvor, né? E ela canta e tal, ela olha assim para a Patrícia está com a mão levantada, ela vai levantar a mão dela também, ela fica imitando, né? E ela olhando as outras, ela olha aqui as meninas cantando aqui na frente, se as meninas começam a bater, ela começa a bater palma também. Por quê? Porque imita. A criança pequena, ela imita, simplesmente ela imita. Se você grita, ela grita. É isso. Na formação do caráter, o que você diz. Ora, seu filho sabe o que é um furto. Ele não sabe, de 2, 3 anos, ele não sabe. Ele simplesmente não tem ideia do que é isso. Mas aí ele chega em casa com um lápis que ele pegou do coleguinha lá na escola. Onde que é esse? Não, eu peguei. Ele lhe deu? Não, me deu não, eu peguei. Ele faz isso. Porque na cabeça, cabe aos pais fazerem o quê? Repassar a informação. Olha, você não pode fazer isso, explica. Agora, se você explicou tudo isso, e aí você chegou no cinema, alguma coisa do tipo, e aí tem lá, crianças a partir de 8 anos não pagam, de 8 anos abaixo não paga. Aí eu chego com o Lourenço que já tem 10, quantos anos esse menino tem? Tem 8.
eu vou e minto para ludibriar o camarada e ele entrar. Aí adianta o quê? Eu tenho ensinado que ele não pode roubar as coisas do... Não adianta de nada. O meu exemplo, eles dizem que uma mulher chegou com um menino aí disse, quantos anos esse menino tem? A entrada era 10 anos, abaixo não paga. Quantos anos esse menino tem? A mulher disse 11. Aí o camarada disse, rapaz, a senhora podia muito bem ter dito que ele tinha 10, que ele não ia pagar, e eu ia acreditar, de 10 para 11 sem diferença nenhuma. Aí a mulher disse, não falei a verdade por sua causa, não, falei a verdade por causa dele. Ele iria saber que eu estava mentindo, você não ia saber nunca. 10 para 11 sem diferença nenhuma, do tamanho do menino, não. Ele ia saber que eu estava mentindo. Então fala a verdade por causa dele, não é por causa do senhor. E isso é verdade. Se você não dá o exemplo, seu filho não aprende, não. Minha mãe dizia uma coisa, minha mãe que inclusive está fazendo 86 anos hoje, olha só, chegou a essa marca. Minha mãe dizia sempre, ela dizia que, eu falando com ela, ela disse, meu filho, conselho não muda ninguém, não. É mesmo, mãe? Ela disse, nada, conselho fosse bom, o pessoal não dava não, vendia. Aí eu disse um dia, e o que é que muda, mamãe? Se conselho não muda ninguém. Ela disse, exemplos. Exemplos muda. Conselho, depois de certa idade, tanto faz como tanto fez. O que muda é exemplo. Foi repassado às gerações, foi falado. Enos viu alguém fazendo aquilo, não é possível. E do nada ele começou a adorar o Senhor? Não, foi repassado para ele. A questão é que é o seguinte, a pergunta não é apenas se nós somos adoradores, e isso é importante. Estou dizendo que não é importante que você seja um adorador. Mas a pergunta aqui é o seguinte, nós estamos formando novos adoradores? Se você não é um adorador, obviamente você não está formando ninguém. Não tem como você formar algo que você não é. Estas palavras estarão no seu coração. Primeiro, você as inculcará, depois vem, mas primeiro vai estar no coração. A pergunta é, nós estamos formando adoradores? Ou com o nosso exemplo, com a nossa displicência, com a nossa, vamos dizer assim, falta de trato com a adoração, a gente está deixando para lá, e como é que essa próxima geração vai ser em relação à nossa? Pior, melhor? Isso depende de nós. Eu já disse isso aqui uma vez e digo novamente. Sabe qual é a dor quando eu olho para essa geração do 6, 7? Sabe qual é a minha dor? É que fomos nós que criamos eles. Somos nós. A culpa é nossa. E simplesmente. Se eles são assim, é por nossa culpa. Se eles são abobalhados, abobalhado não, porque todo menino é, né? Mas eu digo assim, se eles fazem coisas erradas, é porque nós não os transmitimos valores reais. Ou eles não viram em nós valores reais. A culpa é nossa. A culpa dessa geração está desse jeito, do mundo está desmantelado, é nossa, é da humanidade. O início da adoração, ele aconteceu quando homens e mulheres decidiram invocar o nome do Senhor, vivendo em um mundo extremamente marcado pelo pecado. Uma série de sucessões de erros, se você for olhar. Adão e Eva, tem aquele episódio do Éden que a gente conhece. Caim desobedece, são expulsos. Caim, por profunda inveja, mata o irmão dele. Ou seja, vai tudo se sucedendo. Os erros eles vão acontecendo assim, se avolumando mesmo. Até chegar a história de Noé, que a gente conhece, que ali Deus diz, ó, vou acabar geral aqui, matar todo mundo e vamos começar de novo. E foi bem próximo, né? Enos ali está pertinho já de Noé. Mas isso vai acontecendo, essa sucessão de erros vai acontecendo, e o mundo, quando ele parece ter descido de ladeira abaixo, os caras dizem, pronto, faltou freio, agora a vaca não foi nem para o brejo, não, ela já está de lá para pior. É aí que o homem começa a adorar. Mas porque foi repassado, porque foi visto. Porque Enos viu alguém fazendo, alguém explicou para ele essas questões. Hoje, a realidade que nós temos no nosso mundo, ela não é diferente do mundo daquela época, não. Se não for igual, é pior, né? Se a gente for diferente, é para pior. Nós continuamos vivendo em um mundo extremamente quebrado. Um mundo que não tem muita perspectiva, não.
A gente olha assim e diz, rapaz, onde é que a gente vai parar? Que se o mundo piorar 20 anos, 20 anos para frente, ele piorar o que piorou em 20 anos, nós estamos perdidos. Vocês lembram de 20 anos aí? Eu lembro de 20 anos atrás. Estou com 41, era rapaz já. Mas 20 anos atrás a gente andava na rua ainda. Eu, pelo menos, andava na rua. Tem toda aquela questão. Se piorar em 20 anos, o que piorou em 20 para frente, piorar o que piorou 20 para trás, a gente está perdido. E o que é que a gente faz? Nós vivemos em um mundo quebrado. Nós continuamos enfrentando desafios gigantes. Tem dias que a gente nem mata um leão, não. E no outro dia tem que enfrentar 2. Que é o leão do dia, né? Tem dias que você acorda e diz, ó, bota o leão para outra pessoa, que hoje eu não estou a fim de enfrentar ele, não. Nós vivemos desafios muito grandes, mas eles também enfrentavam dificuldades naquela época. Eles carregavam dores, carregavam um luto muito forte, mas compreenderam que precisavam de Deus, entenderam isso. Hoje, a realidade ela é muito parecida. A boa notícia é que Deus ouviu aqueles primeiros adoradores e Ele continua ouvindo os que clamam pelo seu nome. Isso não mudou e nem vai mudar. Ele continua ouvindo quem clama pelo seu nome. A adoração pública ela começa lá no Gênesis, lá atrás, com Enos. Passa pelos patriarcas, passa por Israel, passou pela igreja, passou pelos primórdios da igreja, passou pela reforma protestante, passou pelos pais da igreja, passou por todo mundo, mas ela tem que continuar com a gente. Tem que continuar com a gente. Botaram um dia desse um meme bem engraçado no, acho que, sei lá, Instagram, alguma dessas redes sociais aí, que dizia, o caba está lá cantando, a perseguição não parou a igreja e tal, aí quando chove ele já não vem. A gente é essa pessoa de palavras muito vazias. Os nossos hinos, eles são bonitos, eu não estou dizendo que são feios, são hinos muito bonitos, mas a gente canta às vezes e nem se toca do que está cantando. Não, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Mas o jogo do Brasil já não vem. Tem o jogo do Brasil, já não. Quarta tem. Quarta de 7 da noite. Horário do culto. O Coliseu não parou a igreja. E se fosse a gente lá no Coliseu, será que ele tinha parado? E é feriado. Tem mais essa. Para provar quem é e quem não. Eu estou brincando, obviamente. Mas é uma realidade. Nós somos assim. A gente canta as coisas assim e nem se toca, nem se lembra o que é que acontece. Não está nem aí. Essa geração que trouxe essa adoração até nós, é preciso que nós continuemos com ela. Se a gente não repassar, vai quebrar aqui. Então a gente precisa dar continuidade a tudo isso que aconteceu. Que nós possamos ser homens e mulheres que invocam o nome do Senhor. Que nas nossas casas, elas sejam, como diz a música lá, um lugar de adoração, um lugar de harmonia, um lugar que vive de fato em paz. E que os nossos filhos aprendam conosco a serem adoradores. E que a próxima geração, ela encontre nos nossos exemplos vivos alguém que conhece, que ama e que serve ao Deus verdadeiro. Aí sim, a adoração pública que começou lá em Gênesis, ela vai passar por a gente, se Jesus não voltar, ela vai passar por a gente e vai continuar nesse mundo caído, perdido, um mundo difícil, mas ela vai ter um respiro e vai ter uma continuidade. Caso contrário, a gente está errando e errando muito feio com a adoração pública ao nosso Deus. Que Deus nos ilumine e derrame de sua graça sobre nós. Amém. Vamos louvar ao Senhor?